paz do Senhor, queridos. Amém? Amém. Deus seja louvado nesta manhã pela sua vida. Eu quero falar hoje sobre sal da terra e luz do mundo. Amém? Sal da terra e luz do mundo. Todo mundo vai lá em Mateus 5. Deixa a sua Bíblia aberta. Mateus 5. De 13 a 16 nós vamos ler depois. Mateus 5, de 13 a 16. Deixa marcadinho sua Bíblia aí. Daqui a pouco nós vamos aí. E agora você vai lá em 2 Reis. Estou gostando do livro de Reis, né? 2 Reis, capítulo 5. É uma história que você já conhece bastante. Já preguei aqui e você já conhece ela bastante. De 1 a 18 nós vamos ler. Fazer uma leitura um pouquinho mais extensa hoje. Amém? O que está dizendo aí no título da sua Bíblia? Aí no 2 Reis, capítulo 5. A cura de Naamã. A cura De Naamã. de Naamã. Amém? Então nós vamos falar de cura. Será que nós vamos falar de cura hoje? Então prestem bastante atenção. Então normalmente quando se pega esse texto aqui, se fala muito sobre esse personagem Naamã. E nós vamos ver quantos personagens nós temos aqui dentro desse contexto aqui. Eu vou ler de 1 até o versículo 18. Amém? Então, a leitura é um pouco extensa, mas diz assim a palavra do Senhor. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conselho, porque por ele, se você puder riscar, marca aí, ó, porque por ele, o que está escrito aí? Por ele fez o quê? Lê comigo aí, capítulo 1 aí, versículo 1. Era de muito conceito, porque por ele, quem? O que aconteceu aí? Continua lendo para mim. O que está escrito aí? Porque por ele o Senhor deu vitória às suas mãos. Quem deu vitória? O Senhor. Quem ganhou as guerras? Se teve vitória, porque teve guerra, entendeu, Pai? Então, personagem principal desse texto, quem é? Senhor. Está com S maiúsculo, então, esse Senhor aqui é Deus. Quem deu vitória? Deus. Semana passada nós estávamos falando de 2 Reis, eu estava falando lá de Ezequias, e aqui o governo, o reinado aqui era de Jorão, e o rei da Síria aqui nessa época aqui, esqueci o nome agora aqui, era Ben-Hadad II. E Israel era o que? Cativa desse pagava impostos para esse rei da Síria, não é a Síria. São dois reinados diferentes. Essa Síria aqui, cuja capital é Damasco. Amém? Então, é a Síria de hoje mesmo, né? Então, Israel era o que? Tinha que pagar tributos para essa Síria. Então, é importante que a gente tenha esse contexto dentro da gente. Aqui está dizendo de um capitão, né, de um comandante, aliás, que era valorizado pelas suas conquistas. Mas aí, todo mundo valorizava ele, mas aqui a palavra está dizendo que quem dava vitória para ele era o Senhor. Embora ele não fosse, a Síria não era um povo de Deus, porque Deus tinha um propósito. Porque todas as vezes que o povo de Deus era cativo, por exemplo, cativo pela Síria, depois pela Síria, pela Babilônia, enfim, todos os cativeiros, é porque o povo estava em débito com Deus, porque o povo havia pecado por alguma coisa, e Deus usava os reinos
circunvizinhos para fazer juízo, né? Ou justiça, né? Daquilo que o povo havia cometido. Então, vinha a punição através do cativeiro. Por exemplo, o cativeiro da Babilônia é um que a gente conhece bastante, todo mundo conhece bastante. E aqui está acontecendo isso. Então, a primeira pessoa que nós estamos vendo aí, você tem que marcar. A primeira pessoa, fala comigo, Deus. Deus. Né? Em todo o texto bíblico, nós vamos ver que a pessoa de Deus, às vezes não está escrito Senhor, não está escrito nada, mas a Bíblia foi inspirada por quem? Por Deus. Então quem escreveu foi homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então Deus sempre vai estar presente na sua palavra. Por isso que quando nós vamos ler a palavra, vamos aprender da palavra, nós pedimos a direção do Espírito Santo de Deus para que possa nos fazer entender aquilo que está escrito e qual o propósito daquilo que está escrito, amém? Mas esse propósito de hoje, que fala mesmo o texto básico aqui, o título lá é o que? A cura de Naamã, amém? Mas será que é essa a mensagem que o Espírito Santo me deu para esta manhã? Será que vai ser sobre a cura? Eu declaro a cura nesta manhã para toda a igreja em nome de Jesus Cristo, amém? Eu declaro, né? Então, e nós vamos ver muitas coisas aqui. A segunda pessoa é o próprio título, né? Quem é a segunda pessoa? A primeira é Deus, a segunda é Naamã. Amém? Então vamos lá. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina. Amém? Então levaram cativa uma menina. Terceira pessoa, a gente pode dizer assim? Terceira pessoa, né? Se eu não esqueci de nenhuma para trás aí, eu estou fazendo aqui mais ou menos, né? Então a gente vai marcando essas coisas. Então nós já temos Deus, o Naamã e a menina, né? Então, o que aconteceu? A Síria foi lá em Israel, pegou pessoas de Israel e levou embora para Síria. E dentre esse grupamento de pessoas, levou uma mulher. Levou o quê? Marquem bem, menina. Amém? Marquem bem essa terceira pessoa que nós estamos falando. Disse ela, a sua senhora, deixa eu terminar de ler a menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então ela saiu de Israel, largou a sua casa e foi para a Síria para ser o que? Empregada doméstica. Amém? É isso? A gente pode dizer isso, né? Então, é simples assim. Disse ela, a sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A outra pessoa, quem que é? A mulher de Naamã. Amém? Então já é a quarta. Eu não estou contando aqui não, mas estou só ressaltando. Então tinha uma senhora que era a mulher de Naamã, que aquela garota respondia para ela, era serva dela. Amém? Então nós vemos também que Naamã estava doente de lepra. Amém? Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, olha lá, outro personagem, rei da Síria, outro personagem. Vocês estão contando aí? Então tem mais um rei da Síria, Ben-Hadad II, né? Segundo, aliás, né? Então foi Naamã e disse ao seu senhor, a quem? Ao rei da Síria, né? Assim falou a jovem. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Jorão. Amém? Outro personagem. Anda e enviarei a carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou eu Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim
um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, profeta, mais um personagem, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei que, por que rasgasse as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, então, ele mandou o moço dele dizer. Aqui, vocês, se a gente continuar lendo a história, tem mais uma pessoa que ele mandou ir até lá, que era o servo dele, que chamava-se Geazi, tá bom? Então, foi lá mais uma pessoa. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, o Geazi aparece aqui. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, que é o Geazi aí, né? Dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a eles, na minha tradução está como oficiais. Tem algumas traduções, tem alguém que está com uma tradução diferente da minha? Onde está aqui oficiais, está servos ou criados. Está criados, né? Servos. Amém. Então, os servos de Naamã, mais uns, aqui são uns, né, personagens, né? E lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais que já apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e fala comigo, e ficou limpo. E ficou Limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença eu estou, não o aceitarei. Estou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Teve conversão aí, né? Estão vendo? Nisto perdoa o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Amém? Então, todo mundo vai achar que eu vou falar de cura, né? 7 mergulhos de Naamã, tem campanhas que falam, né? Os 7 mergulhos de Naamã, todas essas coisas aí é importante. Então, nós estamos contando a história de um general lá, do comandante da Síria, que era um vencedor, né? Amém? Então, ele passava por um momento difícil de lepra. Quando nós olhamos a história das leis, né? Se formos lá no livro do Levíticos, nós vamos ver, embora isso era para o povo de Israel, mas toda pessoa que era leprosa, ela tinha que ficar afastada do convívio social, amém? Então ela tinha que ficar o quê? Isolada, né? Aqui, há muitos anos atrás, eu era garoto ainda, tinha muitas pessoas que tinham
lepra. E a lepra que se dava, aqui se fala que até as manchas brancas, quando você for lá no livro do Levítico, você dá uma olhada, você vai ver algo assim. Então, a pessoa tinha que ficar fora do arraial, ficar fora do convívio. Alguém aqui já se sentiu isolado? Onde todo mundo começa, tem uma brincadeira de escola que não é muito legal, né? Mas as pessoas se reúnem 3, 4, para quando a pessoa vier conversar, todo mundo vira as costas. Você já participou disso ou não? Você já ficou de canto assim, todo mundo te isolando? Já aconteceu isso com você? É horrível, né? Então as pessoas ficam falando, quando você chega todo mundo cala a boca. Você já percebeu? Já aconteceu isso com você ou não? Você já viu isso acontecer? É horrível, né? E às vezes isso traz traumas para a gente. Às vezes essas coisas ficam marcadas na vida da gente, que hoje em dia a gente chama de bullying, né? Que nas escolas tem muito disso, né? Apelidos, coisas que deixam a gente machucado. E aqui a gente vê esse homem, ele era um homem, e uma coisa me chamou muito a atenção aqui. Vocês perceberam a palavra servo, como é usado aqui nesse texto aqui ou não? Vocês perceberam? A gente começa falando aí de 8 ou 9 personagens que a gente pode englobar. Primeiro Deus, segundo Naamã, a menina, a mulher de Naamã, o rei de Israel, o rei da Síria, o Eliseu, né? O mensageiro de Eliseu, e vamos falar assim, os servos do Naamã. 9 personagens aproximadamente compõem essa história. Mas eu não quero, primeiro, nós vamos falar de Deus. Fala comigo. Primeiro, nós vamos falar de Deus. Nós vamos falar de Deus. Amém? Porque todo mundo começa esse texto aqui, nós vamos falar de Naamã, que era um homem não sei o quê. A palavra Naamã significa agradável, né? E no caso, Eliseu é providência de Deus, né? Eliseu, Deus é salvação, né? Então, se a gente for ver, cada nome bíblico tem o seu significado, né? Então, Naamã era agradável. A gente pode tirar uma coisa aqui, que os servos dele chamavam ele de como? Pai. A gente chama alguém de pai, tirando aquele que é o nosso pai biológico. Não sei se você já teve alguma pessoa que você teve um carinho especial, que teve um relacionamento, um convívio, e a gente tem assim, a gente chama de mãe, né? Nossa, é como se fosse minha mãe, como se fosse meu pai. Então, a gente percebe que ele era um senhor, né? Um senhor no sentido de estar acima hierarquicamente, mas que os seus subordinados o admiravam, né? Amém? Marca bem isso. E essas pessoas estão no versículo 13, né? Então, no versículo 13. A outra pessoa que eu quero falar, e é essa que eu quero dar uma ênfase, é uma criança, arrancada do seio dos pais, arrancada da sua nação. Você já imaginou? Quem aqui, eu fico pensando, você com 10, 12 anos de idade, sendo tirado, arrancado mesmo, levado para um país que você nunca viu ninguém, que não conhece a língua de quem está lá, levado para aquele país, para aquela terra estranha, não é para ser bem tratado, mas é para ser empregado, para ser escravo, porque servo na Bíblia tem o significado de escravo, né? Eu fico pensando, e o que me veio, eu queria que você focasse a sua mente agora e fizesse um trabalho mental de como seria a sua vida num lugar estranho, onde você não conhece ninguém. Eu acredito que as comidas eram diferentes, o modo de viver diferente. Você já pensou, você chegar à noite, Júlio, e não ter com quem conversar, que nem você conversa com a sua mãe, e às vezes fica até de madrugada, e dá risada, e toma bronca, e não derruba a panela, não vai fazer pipoca agora, né? Esses negócios todos. Já pensou? Se as coisas, né? E não é assim, é assim.
né? E você está longe, bem longe da tua terra, onde a tua terra é dominada por um outro governo. A gente vê que esse domínio existia, que quando o rei da Síria dá uma carta para Naamã, estou mandando meu servo, você já viu, tudo tem servo aqui, né? No versículo 1, o Senhor dera a vitória, né, para Naamã, para o servo Naamã. A gente vai ver que ele era servo do rei da Síria, Ben-Hadad, lá 2. Aí tem lá, todo mundo é servo aqui. Você já percebeu que a gente sempre é subordinado a alguém? Mas aqui eu quero tirar se a gente for olhar toda essa cadeia de subordinação, aqui estava mais embaixo quem era? Quem é que estava mais por baixo? Era a menina e os criados de Naamã. Esses não tinham praticamente voz nenhuma. Em Deuteronômio capítulo 6, tem lá estas palavras, diz mais ou menos o que eu vou falar aqui. Estas palavras que hoje te ordeno, ou seja, a palavra de Deus, delas tu falarás ao andar, ao caminhar, ao deitar, escreverá nos umbrais das portas, sobre a testa. Quer dizer, você vai falar da palavra de Deus, e ele estava ali, quando o autor está falando ali, é Moisés escrevendo, né, que ele escreveu o Pentateuco. Então ele está ali falando que a gente deve falar da palavra de Deus o tempo todo. Mesmo para aquela criança que nós estávamos falando agora há pouco, logo vem o Dia dos Pais, os nossos filhos têm que ouvir a palavra de Deus. Ah, mas eles não entendem nada, não é isso que a gente fala? Mas eles não sabem nada. Mas pode ter certeza de uma coisa: a palavra do Senhor deve ser inculcada, tu as inculcarás, falarás. Nós estamos vendo aqui esta personagem, né? Desta jovem que foi cativa lá para a Síria. Nós vamos ver que ela era muito jovenzinha, mas ela conhecia a palavra de Deus. Queridos, qual a diferença de ouvir e praticar a palavra de Deus? Esse texto me trouxe algo tremendo dentro do meu coração, para que eu pudesse compartilhar com você. Eu não vou falar, os 7 mergulhos de Naamã, né? Eu poderia chegar a falar para você, que nem ele fala aqui, que Abana e Farfar, que eram rios de águas cristalinas, né? Límpidos. E aí ele fala que ele, primeiro, né? Fala assim, Naamã, embora fosse um general, ele era o quê? Todo mundo que tem um cargo se torna orgulhoso. Pode perceber isso, né? Nós vimos domingo passado o juiz lá na praia, lá dando a carteirada lá no guarda civil lá. Não sei se vocês viram, vocês estão pensando que você está falando com o quê? Eu sou desembargador, não sei o quê. E assim, Naamã, se você pegar, eu estou contando um pouquinho a história para depois chegar no que eu quero. Naamã chegou lá, né? Primeiro, ele chegou no rei. O que o rei falou? Agora, o cara lá da Síria, o Ben-Hadad lá, quer romper comigo, quer tomar conta de tudo, vai invadir Israel, achando que eu sou médico. Sabe por que ele ficou apavorado? Porque ele não sabia o poder que tinha dentro de Israel. Talvez você não saiba o poder que tem lá dentro da sua casa. O Deus que você serve está lá na sua casa, através da sua vida. E aquele homem estava com medo de outro homem. Mas quando tem um homem de Deus, o que acontece? Ele não teme a nada, porque Deus vai à frente das nossas batalhas. O profeta ficou sabendo e falou que, olha, fala para o rei não se rasgar lá não precisa fazer jejum, não precisa fazer nada disso não, porque ainda aqui tem profeta de Deus. Sabe o que ele estava querendo dizer? Tem quem fale do amor de Deus, tem quem fale das verdades de Deus. Aonde você estiver, você não precisa falar de você. Às vezes você pode estar aqui na igreja, coração partido, todo arrebentado, mas você não está falando de você está falando de Deus. E o importante é que esse Deus vai consertar teu coração, vai consertar a tua estrutura, e Ele vai curar a lepra do Naamã da sua vida. Pode ter certeza disso em nome de Jesus Cristo.
Então, ele falou, opa, pode, eu tenho Deus. Porque o rei de Israel estava com medo de receber o quê? Reprimendas do rei da Síria. Estava com medo de perder o governo. Por sua vez, Naamã queria o quê? Comprar a cura. Será que o que eu estou falando é verdade? Porque ele leva vestes festivais, ele leva ouro, ele leva prata. E fica decepcionado quando o profeta, Deus age na simplicidade, na humildade, queridos. Deus é o dono do ouro, da prata. Ele não precisa do teu dinheiro, ele não precisa de nada. Ele só quer o teu coração, ele só quer a tua entrega. Então, Naamã chega lá no homem de Deus, o homem de Deus fala para ele, ó, o Deus que eu sirvo, fala comigo, o Deus que eu sirvo, está lá, e está aqui. Está em todo lugar. Então Eliseu sabia, porque Deus, através do Espírito Santo, fala comigo, com você. Então eu quero dizer para você que o meu Deus cura nesta manhã aqui e cura lá também na tua casa. É Deus de cura, é Deus de perto, é Deus de longe. É o Jeová Rafá. Então a palavra diz que Eliseu fica falando assim, fala para ele tomar um banho naquela água do Tietê ali, ó, que nós estamos próximo do Tietê. Fala para ele dar 7 mergulhos ali, para ele ver que... Você sabe o que eu fiquei pensando? Eu estou fazendo uma inferência, isso é pensamento meu, não está escrito ali, mas é pensamento meu. Sabe o que eu fiquei pensando? Que quando ele vai lá para o rio lá, para ele ver que ele não é nada. Que ele é tão sujo, porque a água de Israel, do Jordão era turva, né? Não estou dizendo suja como é o Tietê aqui, mas era turvo, como turvo é o nosso pecado, como sujo nós somos. Vai lá e dá 7 mergulhos. Eu não vou entrar no número 7, que é a plenitude, que eu não quero entrar nisso. Mas uma coisa eu quero te falar. Ele só foi curado porque ele obedeceu. Vou dar 3 mergulhos, cura? Obedecer pela metade é a mesma coisa que desobedecer. Quantos mergulhos? 7. Então vai lá e dá. E ele ficou invocado, né? Vamos falar na nossa palavra assim, nos dias de hoje. Ficou bravo. Porque ele achou que agora chegou a autoridade. A autoridade chegou, põe tapete vermelho aí, põe trombetas para tocar, que chegou o leproso, o comandante leproso aqui. Negativo. Honra, glória e todo louvor pertence ao Senhor. Romanos 11:36. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. E ele ficou pensando que o profeta vai descer lá e vai pôr a mão em mim, vai pôr a mão na minha lepra e vai orar ao Deus dele. Não. Sabe o que eu quero dizer para você? Tem gente que precisa ser tocada. Eu quero dizer para você que o toque verdadeiro é o toque do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Ele vai te curar, ele vai limpar as tuas tristezas, as tuas dores. É Ele que faz a diferença. Através do quê? De uma palavra, obediência. Através da obediência. Então, ele estava esperando e ele se decepciona. Fala assim, decepção. Né? As pessoas hoje, nos dias de hoje, trazendo para os dias de hoje, vão por aí nas igrejas atrás de que o profeta, eu vou lá naquela igreja, o profeta fala comigo. Eu saí decepcionado. Deus não falou comigo. Deus está falando o tempo todo com você e você que não está ouvindo. Aí porque a pessoa acha que tem que ser apontada parecido, esse que te digo, esse que e falou um monte de baboseira, encheu e não falou nada. O profeta só falou, manda ele tomar um banho lá no Jordão, dá 7 mergulhos e ele será limpo. Determinou, acabou. Por que ele fez aquilo? Para colocar na mão o seu devido lugar. Muitas vezes nós temos que ser colocados como no nosso devido lugar. A palavra do Senhor diz, humilhar-vos perante a poderosa mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Amém?
E eu quero, todos aqui, um era servo de um, outro era servo do outro, mas todo mundo aqui era servo. E é o que nós somos o quê? Servos. Né? Quando eu olho essa palavra aqui, e a gente sabe que Naamã foi lá, depois do 7º mergulho, voltou o quê? Fala comigo, voltou curado. Amém? Então, que coisa linda, né? Então, a palavra de Deus veio se cumprir. Por que a palavra de Deus? Porque ele era o homem de Deus. Então, quando você for usado verdadeiramente por Deus, aquilo que você disser vai ser cumprido. Porque é a palavra de Deus e ela não volta vazia, ela não volta atrás. Quando é palavra de Deus. Não quando é o meu sentimento. Amém? Quando eu olho todas essas coisas, aí eu vejo aqui que Naamã, eu vou pegar agora, vou começar a entrar para onde nós temos que entrar. Naamã foi se confidenciar ou se desabafar, pode ser isso? Viajou tantos quilômetros lá, tantas léguas, sei lá quanta distância da Síria até Israel. Chegou lá, achou que ia ser o bambambam do negócio lá. Não teve trombeta, não teve tapete vermelho, mas teve um rio sujo para ele mergulhar, amém? E ele vai lá e começa a falar assim, ó, você viu? O homem lá nem veio, nem olhou na minha cara, nem veio, mandou um cara lá falar comigo. Mandou uma pessoa lá falar comigo lá, e mandou eu entrar dentro daquele rio sujo lá. Estava nervoso, bravo. E ele, comandante, Israel era subordinado à Síria, ele podia invadir a casa de Eliseu lá, invadir Israel lá, quebrar tudo, e falar, vou exterminar com tudo isso aqui. Não temas, porque eu sou contigo. Não te espantes, porque eu sou teu Deus. Eles não estavam com medo de homem nenhum. Mas, aqui eu quero trazer algo que eu e você. E aqui, o que eu vou falar, ninguém aqui tinha conhecimento de Deus. Mas aqui você vê nesse versículo 13, que os criados de Naamã, que eu prefiro esse termo do que os oficiais, mas aqueles que estavam sobre as ordens de Naamã, chegam para ele e amenizam a situação, dão bons conselhos. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque eles estavam armados, eles tinham uma comitiva grande, eles tinham domínio sobre Israel, eles poderiam falar assim, não, onde já se viu? Você talvez já tenha passado por isso. Onde já se viu? Você tem que ir lá e como é que é? Ir à forra dessa situação aí. Você não pode deixar isso deixar barato, né? Que a gente fala, não pode deixar isso barato, não. Mas os homens de Naamã chegam para ele e o que eles fazem? Eles põem água na fervura. Eles não põem lenha no fogão. Eles põem água na fervura. Fala, meu senhor, o senhor veio aqui para ser curado. Olha, ele está dando, se ele é homem de Deus, a coisa vai acontecer. O senhor não veio aqui para ser curado? Olha, que custa o Senhor mergulhar lá no Jordão? Servos bons são servos que dão bons conselhos. Amizade boa, é isso que eu quero trazer para nós nesta manhã. Amizade boa é aquela que não deixa você ir para a briga, não deixa você ir para o confronto, em vez de te atiçar para você ir para uma situação ruim, te coloca o quê? Ameniza o teu coração e dá a solução para aquilo que é necessário. Então, cuidado com quem você compartilha, é isso que eu quero dizer. Cuidado com quem você compartilha as suas situações, aquilo o qual você está passando. Porque tem pessoas que, em vez de nos aconselhar a gente andar com mansidão, andarmos mais calmos, nos faz o quê? Que a gente fique mais nervoso. Como que é? Fez isso com você e você ficou quieto? Imagina, se sou eu, faço isso. Aqui eles estão falando, não, meu senhor,
ele não pôs tapete vermelho, ele não veio pôr a mão no Senhor, mas ele deu uma solução para o teu caso. E assim Naamã fez o quê? Ouviu o conselho daqueles que estavam com ele. Por que ele ouviu o conselho daqueles que estavam com ele? Porque eles já tinham intimidade, eles se conheciam, eles sabiam quem era ele. E Naamã sabia quem eram os seus criados, que sabiam que eles queriam o seu bem. E a gente sabe que Naamã vai lá, toma um banho e fica limpinho da lepra. Deus traz cura na obediência. Amém? E ele volta para agradecer, não é? Ele volta para pagar. Vocês perceberam? Ele volta lá no profeta para pagar. E o profeta fala: não, eu não quero nada. De graça eu recebi, de graça eu estou te dando. Parece os dias de hoje, né? Parece hoje aqueles que não querem ser, quase ninguém quer se aparecer, não é verdade? Não, então você foi curado? Eu não falei? Eu não profetizei? Então, e quer encher as burras, né? Não. A ele honra, a glória e todo o louvor. Eu não quero nada. Para mostrar para Naamã que o Deus que nós servimos, ele é o dono do ouro e da prata, ele não precisa de nada, não precisa de favor nenhum da Síria. Não precisa de favor nenhum de Naamã. E muito pelo contrário, o que ele faz? A atitude do profeta faz com que Naamã fala assim: verdadeiramente eu conheci um Deus. Esse Deus é verdadeiro, porque eu já estive em tantos lugares e não consegui ser curado. Eu vim aqui num rio sujo para a mente dele, e o Deus deste lugar me curou. E ele pede para o profeta para levar um pouco de terra, em 2 mulos, para a terra dele, que ele só iria adorar ao Deus de Israel. Até aqui, todo mundo é história, nós contamos história. Mas eu quero pegar o versículo o versículo 3. Você já pensou você preso? Uma menina de 12 anos, 14 anos talvez, sei lá, presa. Só ela naquela cidade. Não tinha mãe, não tinha pai, não tinha ninguém, só tinha lá. Todo mundo que está preso, qual o sentimento de quem está preso? Fala para mim, igreja. Qual o sentimento de quem está preso? Né? Quando as pessoas ficam presas, o sentimento, a primeira coisa é que é indignação. Principalmente no caso dela, que estava cativa numa terra estranha e não tinha cometido crime nenhum. Não é? Será que o exemplo dessa moça aqui, dessa menina, que é menina ainda, pelo que a palavra fala, dessa jovem, o exemplo dela é para que todo cristão possa seguir. Deus fala assim: Deus tinha um propósito na prisão, ou no cativeiro, melhor, né? Dessa menina. Amém? Porque Deus, Ele não age só por agir. Em tudo aquilo que Ele faz, Ele tem um propósito. E aqui talvez quando essa moça foi levada lá para a Síria, nessa incursão da Síria em Israel, quando ela foi levada para lá, todo mundo ficou chorando: ai Deus! A gente não fala assim? O que o Senhor foi deixar acontecer? Por que está acontecendo isso, não é? Mas aí a gente vê a mão de Deus. Qual era o propósito da mão de Deus? Nós começamos do fim e estamos voltando um pouco. O propósito era que Naamã fosse alcançado por Deus. Será que quantas pessoas estavam naquela comitiva de Naamã? Eu estou fazendo aqui, estou pensando aqui, imaginando quantas pessoas estavam ali e viu entrar um leproso e sair uma criança com a pele totalmente restaurada. Mas para que aquilo tivesse acontecido, tinha que ter alguém para pregar e anunciar o amor de Deus.
Tinha alguém para que ter conhecimento de quem é Deus. Por isso você está aqui nesta manhã aprendendo um pouco mais de Deus, que é um Deus que cura, que limpa, que liberta e que batiza com o Espírito Santo e que nos leva para o céu. Esse é o Deus que nós temos. Essa é a vontade de Deus, de salvar a todos, como lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo todo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Então a Síria, através de Naamã, estava recebendo a palavra de Deus. Deus estava presente na Síria através da vida de uma pessoa de destaque. E quantos que estavam ali viram o milagre de Deus? Quantos não se converteram com aquilo dali? E quantos não vão se converter através de um homem, de uma mulher de Deus, um profeta, uma profetisa de Deus, que vai declarar que aqui em Suzano, que aqui na Vila Maluf, ainda tem profeta, ainda tem homens e mulheres de Deus. Que não vai temer a rei nenhum, que não vai temer a nada, e que vai mandar potestades, principados e dominadores cair por terra em nome de Jesus Cristo. Toda doença vai embora em nome de Jesus. Mas aquela jovem estava ali, presa. Eu imagino a situação emocional, as saudades, a minha mãe, meus pais, meus irmãos, a minha terra. Aqui a gente, talvez você, eu, nós, quando vamos viajar ficamos ansiosos, né? Vocês já perceberam? A gente não dorme direito, vai sair de madrugada, vai sair 4 horas da manhã, a gente está acostumado a dormir às 9, o sono não vem, aí não sei o que, aí quando está próximo de chegar a hora de levantar, a gente dá aquela cochilada e levanta e todo mundo, e sai todo mundo e vai ali para Bertioga e fica uma semana, aí começa já a cama, já fala, ai que saudades da minha casa. Vocês já perceberam isso? Vocês já perceberam que a gente começa a sentir falta do cantinho da gente? Imagina essa moça sozinha numa pátria estranha. Uma situação da qual ela ouve a mulher falar que o seu marido estava leproso. E ela tinha ido para aquela casa o que? Como escrava. Quando a gente está em situação de inferioridade, a maior parte do ser humano fala assim, bem feito, eu quero que eles se ferrem. Não é assim que a gente aprende? A índole do ser humano é essa. Mas a palavra de Deus é o contrário disso. Bem-aventurados, sermão, um pouquinho antes disso que eu vou ler aqui, tem o sermão das bem-aventuranças, eu vou ler rapidamente. Diz assim, começa no versículo 2 do capítulo 5. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tem outras traduções que... Tem alguma tradução diferente da minha? Tem? Bem-aventurados os pobres de espírito. Às vezes tem, né? Aqui está dizendo humildes. Mas pobres de espírito, na verdade, humildes. A palavra humildade, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Mas, logo depois de Jesus falar sobre o sermão das bem-aventuranças, olha só que coisa tremenda. No versículo 13 aí do capítulo 5 de Mateus, olha o que diz assim: vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem
a vosso Pai que está nos céus. Ora, o que tem a ver isso com a leitura lá de Naamã que nós fizemos? Tem tudo a ver. Aquela moça, aquela jovem, ela foi ensinada nos caminhos do Senhor. Ela estava o quê? Cativa. Fala assim: ainda que eu esteja preso, ainda que eu esteja em cativeiro, em prisões, eu sou livre. Amém? Eu sou livre. Ele está dizendo aqui o que estava acontecendo com Naamã, voltando um pouquinho à história do comandante lá, né, da Síria. O que estava acontecendo? Ele estava doente, não sabia o que fazer, e ele teria que ser afastado. Ele perderia a sua hegemonia, o seu contato com o rei. Ele estava acabado para a sociedade ali, para aquela vida militar que ele tinha, para os domínios que ele tinha, para os objetivos, os sonhos que ele tinha para frente, né? Então, o que está dizendo aqui? Nós somos sal da terra e luz do mundo. Você já pensou a vida daquele homem ali, quando ele se olhava, que ele tirava todo aquele aparato de farda, tirava toda aquela roupa, quando ele se olhava cheio de lepra, né? A lepra, conhecida mais para os dias de hoje, diz que a pessoa vai perdendo os dedos, vai perdendo a ponta, né? Ela vai comendo as pessoas, diz que chega a cair pedaços da pessoa, né? Falanges de dedo, pontas de dedo, de pé. Então vai sendo comida viva, né? Você imagina a vida daquele homem. Então ele estava o quê? Num poço, num tremedal de lama ali, numa escuridão total. Ele não... a vida... Quem aqui já ficou doente e ouviu alguém doente? A gente parece que perde o sabor da vida, né? As coisas, pode ter a melhor comida, pode ter a melhor roupa, você pode estar no melhor que for, assim, humanamente falando, que parece que nada dá prazer, nada é gostoso, nada daquilo agrada a gente, porque falta alguma coisa. Essa alguma coisa, no Evangelho está dizendo aqui: olha, você que brilha a luz de Cristo, aonde eu estiver. Queridos, isso aqui está falando para mim e para você, que nós temos que ser crentes em todo lugar que nós estivermos. Essa é a mensagem de hoje. Crentes temos que ser em 24 horas por dia. É lá no teu trabalho onde te persegue, é lá na tua escola, é lá na condução que você pega, é lá no trem, é lá na quadra que você vai jogar futebol, é aqui dentro da igreja. 24 horas por dia tem que ser crente. Você já imaginou um general, conquistador, uma mulher dona devia toda cheia de joias, porque naquela época as pessoas andavam paramentadas, né? E aquela menininha ali falando: olha, se o meu senhor, ela está dizendo, meu dono ali, o Naamã, conhecesse o homem de Deus. Ela não falou conhecesse um homem, ela falou conhecesse um homem de Deus. Você já pensou se muitas pessoas conhecessem os homens e as mulheres de Deus dessa igreja? O que estava acontecendo ali? Sabe o que eu vejo, queridos? Algo que transcende ao meu coração, ao seu, ao meu pensamento. Sabe? Que a luz de Cristo brilha em nós. Ela estava falando aqui, e ela chega e ela tem intimidade, porque sabe o que eu vejo nesse texto? Essa moça tinha testemunho. Essa moça era verdadeira, porque a sua senhora dá ouvidos a ela. Sabe por que dá ouvidos a ela? Porque essa mulher vai e fala para o marido: olha, a menina lá de Israel, que não tem nome, não é dado nome, sabe por quê? Porque toda a honra, toda a glória é o Senhor. O Senhor colocou ela lá, mas tinha um propósito de curar Naamã, tinha um propósito do Deus de Israel ser ouvido em todo lugar, que é um Deus que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e que leva para o céu. Aquela moça estava ali, mas ela o quê? A luz de Cristo brilhava nela. Aonde você estiver, a luz de Cristo tem que brilhar. Quando ela abre a boca, aquela situação que não era prazerosa, que não tinha mais expectativa, que não se sonhava mais, começa a mudar, porque o sal da terra estava ali. O sal começou a dar gosto naquela situação, e Naamã começa o quê? Começa a dar ouvido àquilo que aquela moça falava.
Por que ele deu ouvido a ela? Porque ela era verdade. Porque ele já havia convivido com ela e sabia das atitudes. Você já imaginou, fazendo uma inferência no texto, que ela fosse uma menina aprontona? Já que vocês estão me colocando como escravo aqui, eu vou quebrar tudo aqui, eu vou deixar cair as coisas, eu vou arrebentar, eu também vou à forra. O cristão verdadeiro vai para a prisão, como Paulo e Silas, como esta jovem, e lá eles louvam e adoram o nome do Senhor. Lá diz na palavra do Senhor, lá em Atos, lá que Paulo e Silas, por volta da meia-noite, oravam e cantavam louvores. Então eles não foram lá e ficaram chacoalhando a cela, não. Eles cantavam ao Deus que tem a chave, que abre todas as portas, ao Deus que nos dá sal, ao Deus que nos dá luz, ao Deus que nos dá toda a cura, que nos dá salvação em Cristo Jesus, aleluia. Então, eu posso hoje falar assim, o meu Redentor vive, e eu posso testemunhar do que Deus fez por mim, do que Deus está fazendo por mim, e do que Ele fará por mim. Leve o Naamã da sua vida ao homem de Deus, e ele será curado e será salvo, em nome de Jesus Cristo. Aonde você estiver, 24 horas por dia, seja como esta garota, e muitas vezes nós ficamos ramelando nas igrejas, é criança ainda, é adolescente ainda. Não, a palavra do Senhor está mostrando aqui, que mesmo ela ainda adolescente, ela já havia aprendido quem era o Deus da salvação, quem era o Deus da cura. Ela já sabia, e ela poderia falar para aqueles que tinham necessidade de ouvir a palavra do Senhor. Então, esse negócio de dizer que é criança, que não pode, que não está entendendo, isso é balela, porque quem dá entendimento é o Espírito Santo de Deus, e Ele usa menino, homem ou mulher, e Ele quer te usar para ser sal da terra e luz do mundo aonde você for. Aleluia! Recebe a proporção de sal e de luz em nome de Jesus Cristo. Aleluia! E as palmas louvem ao nome do Senhor.